volta. 7h14 e agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde, né? Toda quarta-feira, você que acompanha o Balanço Geral sabe que a gente tem aqui o quadro Fala Doutor, esse quadro de prestação de serviço, onde a gente traz médicos e médicas de diversas especialidades. Hoje o assunto é transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então roda a vinheta, produção. Você já ouviu falar sobre o TDAH? É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um distúrbio neurobiológico difícil de diagnosticar, já que tem uma combinação grande de sintomas, né? O TDAH, então a hiperatividade também é embutida nos sintomas. Então você vai perceber que não é impossível conviver com quem tem TDAH e que há várias formas de melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida e a sua saúde emocional. Lembrando que aqui você participa com a gente o tempo inteiro pelo WhatsApp do Balanço Geral. Você pode tirar as suas dúvidas ao vivo. Eu estou aqui no estúdio com o médico neurologista, o Dr. Rodrigo Araújo, participando aqui com a gente, especialista nessa área. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença, doutor. Bom dia, Tamires. Bom dia a todos os sergipanos. Queria, antes de tudo, agradecer pelo convite da TV Atalaia sobre a oportunidade de falar sobre o TDAH, um tema que está tão em alta na sociedade. Eu que agradeço, nós que agradecemos a sua presença aqui para participar com a gente aqui no Balanço Geral. Então vamos já à primeira pergunta aqui no Fala Doutor, para a gente não cochilar. Luiz Antônio, na Barra dos Coqueiros, ele pergunta assim: sou muito distraído, doutor, vivo no mundo da lua. Isso significa que eu tenho TDAH? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tem exatamente algumas características que podem se enquadrar, Luiz, no seu caso. É a pessoa, criança, adolescente ou adulto, visto que o TDAH acomete todas as faixas etárias, dos 4, 12, 15, 30, 50 anos, no qual existe uma distração. É o adolescente ou adulto que é muito distraído, é muito desatento, é muito desligado, esquece as coisas, esquece até o filho no shopping, né? Eu tenho um paciente com TDAH que esqueceu o filho de 5 anos no shopping. Aí chegou em casa, a mãe entrou em desespero, né? Devido a essa distração, essa desatenção que o TDAH tem, gerando prejuízos na vida do indivíduo. Então, a distração é sim um dos sintomas do TDAH. E a gente não pode subestimar isso. Tem que dar a devida atenção para que seja tratado quando necessário. Para uma mãe que está acompanhando agora, percebeu já no filho, já há algum tempo, essas características que você citou. Realmente meu filho tem aquela sensação que ele não está tão presente no ambiente, que muitas vezes ele faz algo que nem ele mesmo sabe dizer que fez, não sabe se expressar, se comunicar. Quem procurar nessa hora para obter o diagnóstico? Pronto. O TDAH tem exatamente essas características. A criança tem inclusive perda de rendimento na escola. Diminui as notas, porque se ela está desatenta, ela não aprende, ela não fixa o conteúdo. Ela desliga, aí perde o fio da meada da explicação do professor. Nessas situações no qual há suspeita do TDAH, o componente desatento, que a gente está falando no momento, deve-se procurar uma avaliação com o neuropediatra ou neurologista, né? Na situação na qual a criança vai passar por uma avaliação para poder iniciar o processo de diagnóstico. Essa avaliação, para se ter um diagnóstico, dura em média quanto tempo? Depende do quão grave está o TDAH da criança ou adolescente. Muitas vezes, a criança chega no consultório, a gente vê na primeira consulta os sinais clássicos de TDAH e já pode dar o diagnóstico ali, começa a investigação. Algumas vezes demora algumas semanas para a gente fazer essa avaliação e ver e confirmar realmente o diagnóstico. Nesse processo é importante, mãe e pai, quando for na avaliação, que leve um relatório da escola, de como é que é a criança na escola, porque o professor convive muito com ele. Então, ter esse relatório do professor que convive com a criança, o relatório da escola, facilita muito a nossa vida na questão do diagnóstico. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Paula Santana, ligada com a gente no bairro América, aqui na capital, ela pergunta: meu filho não para quieto, será que ele é hiperativo? E aí, nesse caso, como distinguir se ele é hiperativo ou se ele tem o TDAH? Pronto, pergunta muito comum no nosso dia a dia. E queixa muito comum das mães a questão do filho ser hiperativo, ser agitado. O TDAH é um transtorno que tem 3 componentes. O desatento, no qual a criança ou adolescente é distraído, é desligado, vive no mundo da lua. O componente hiperativo, no qual a criança parece que está a 1000 por hora,
parece que é ligado na tomada de 220, não para quieto, é agitado. E o impulsivo, que é aquela criança, ou adulto, adolescente, né, se encaixa também, que não pensa quando vai falar, toma atitudes impulsivas, faz as coisas sem pensar. Então, esses 3 componentes podem ser do TDAH. A criança, adulto ou adolescente pode ter os 3, hiperativo, impulsivo ou desatento, pode ter só um dos 3, pode ter os 2, e todo esse contexto se encaixa no TDAH. A criança só hiperativa pode ter o TDAH, só desatenta pode ter o TDAH, só impulsiva pode ter o TDAH, e tendo os 3 também pode ter o TDAH. Entendi. Então é importante aí realmente uma consulta com o profissional e, como foi dito, um trabalho também para recolher as informações com o professor que convive diariamente com seu filho ou filha em sala de aula. Vamos a mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. A Josefa Reis está ligadinha com a gente em Itabaiana. Alô, população itabaianense, bom dia. Ela fala assim, como saber se eu tenho TDAH? Né? Atualmente a gente conversa mais sobre esse assunto, mas antigamente não se tinha, a população não tinha um conhecimento tão rápido desse tipo de problema. E a gente tem hoje muitos adultos descobrindo isso já nessa fase, né? Isso. A gente sabe que antigamente as pessoas viam a criança mais danada, porque ela é mais danada, é peralta, é o jeito dela. Ou a criança mais distraída, desatenta, porque ele é distraído. E não se buscava um auxílio, não se buscava um diagnóstico para fazer um tratamento. Para saber se a gente tem TDAH, a gente passa por uma avaliação médica, às vezes avaliação neuropsicológica, faz uma bateria de sinais e sintomas que a pessoa tem para chegar a um diagnóstico. E esse diagnóstico é muito importante, porque um TDAH bem tratado, Josefa, muda a vida de um adulto. Um TDAH não tratado gera consequências para o resto da vida. Por quê? Vai ser um adulto que não rende bem no trabalho porque é distraído. Vai ser uma criança que muitas vezes sofre rejeição dos colegas porque é agitada. Então, por isso a gente frisa a importância dos pais, das mães, de crianças, adolescentes e dos próprios adultos sempre buscarem se conhecer e saber o que é que tem. Sempre buscar saber o que o meu filho tem. Não achar que, porque ele é assim mesmo, é o jeito dele. A gente deve buscar sempre auxiliar para desenvolver a criança e, às vezes, tirar algumas frustrações de um adulto que teve um TDAH não tratado. Então, a avaliação médica especializada ou uma avaliação neuropsicológica é de suma importância, Josefa. Vamos a mais participações aqui no telão. Próxima pergunta, então, aqui no quadro Fala Doutor. Marcos Oliveira, ligado com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Quais as causas do TDAH? Tudo bom, Marcos? Então, o TDAH tem um componente muito genético. Quando a gente vê um paciente com TDAH, a gente busca na família, principalmente pai ou mãe, e vê, realmente, o pai era muito agitado, a avó dele falou que ele é igual ao pai, era assim. A gente tem muito essa questão genética. Então, a principal hoje causa para o TDAH é uma herança de um familiar que teve e acabou o filho ou a pessoa tendo também. Um componente muito genético associado. Ok, mais perguntas aqui no telão. Temos, então, mais um questionamento da população. Pedro Silva, ligado no bairro Cirurgia. A pessoa com TDAH pode ficar curada no futuro? Pronto, questão muito comum para quando as pessoas buscam a gente no consultório. Como é que vai ser meu futuro? Eu vou ser curado? Vamos lá. Na infância, quando tem um TDAH documentado e isso gera prejuízos para a criança, a gente faz estímulo com psicopedagogo, psicólogo e medicação. A ideia da gente é sempre tirar a medicação e deixar só com estímulo psicopedagógico e psicológico. Depende do quanto isso vai repercutir na sua vida adulta. Olha, Rodrigo, eu tenho TDAH, fiz o tratamento mais intensivo, com medicação, estímulo psicopedagógico, psicológico. Hoje em dia, eu faço só o psicólogo e me sinto bem. Excelente. A gente tenta usar a medicação com um prazo menor possível para que a pessoa seja independente somente com estímulo não medicamentoso. Essa é a intenção, Marcos. Olha, muita gente participando, tem a comunidade lá de Capela, os telespectadores de Capela, especialmente a Larissa dos Santos está aqui interagindo, falando que tem um filho, né, que ela fala assim, Tamires, o povo chama meu filho de doido, porque ele não senta. Ele não senta, ele não consegue parar, ele só vive correndo e não fica quieto. E aí ela questiona, será que ele é hiperativo? É muito comum as mães ouvirem esse tipo de comentário desnecessário, de que o filho é doido, porque é agitado. Eu ouço muito, sabe, Tamires, porque é falta de uma surra, porque a mãe não impõe limites. A gente não pode expor opiniões se a gente não conhece o que a família passa. Então vale o recado aí para quem emite esse tipo de opinião com as crianças, com os familiares. É uma queixa comum no TDAH,
Meu filho não para quieto, não fica sentado, parece que está 1000 por hora, é extremamente agitado, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada direito, porque o TDAH está com a mente a 1000 por hora. Então ele quer fazer tudo e não faz nada com maestria. É uma característica importante para a telespectadora de capela do TDAH, o que ela citou. Tem que buscar auxílio e investigar para o filho tratar, para a gente poder melhorar a qualidade de vida da criança. Porque a criança não se sente bem sendo rejeitada, sendo criticada, porque é uma coisa que ela não quer, como sendo doida, rotulada, né? isso. Então é importante que esse conhecimento chegue para todos, para que a gente não trate esses problemas como loucura ou doidice, né? Há uma explicação por trás. A Larissa dos Santos participando com a gente disse que o filho dela tem 7 anos e aí já recebendo a orientação do médico de ir procurar um neurologista para que o seu filho seja avaliado. Obrigada pela participação, obrigada também, doutor, por vir aqui participar com a gente no Balanço Geral amanhã. Eu que agradeço, não fica o recado para os familiares e mães, sempre que há suspeita do TDAH, busque um auxílio médico. Não subestime, porque a gente sabe, tem estudos que falam que um TDAH não tratado na vida adulta e adolescência gera maior risco de uso de drogas ilícitas, ansiedade e depressão. Então a importância no tratamento precoce e uma abordagem adequada, fica o recado aí. Perfeito. Obrigada, doutor, pela participação.